Opa, boa tarde. Já está chegando mais gente aqui. Estamos começando mais uma live aqui pela Liga Nacional da Propriedade Intelectual. Vamos contar hoje com as nossas colegas Sônia Maria Delbu e a doutora Mariana Furtado de Mendonça, com quem eu já tô adicionando aqui. Só um segundo. Boa tarde, Sônia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Já convidei a Mariana também, ela deve estar entrando Uhum. em alguns segundos, né, acredito eu. Eu vou aproveitando para cumprimentar todo mundo que está entrando aí. Uma honra estar aqui hoje, né, comemorando o Dia do Advogado, uma honra maior ainda poder fazer isso junto com a professora Sônia e com a Mariana, que está acessando. Muito contente também. Fiquei muito feliz pelo convite e mais ainda por você ser escolhido um dia tão especial como esse. Então, poxa, a, a honra é toda nossa, Sônia. Hoje, como não podia deixar de ser, né, com a professora Sônia aqui, nós vamos falar sobre semiótica e como que a semiótica, muito embora isso duvido que alguém aqui que atua na área nunca tenha se deparado com ou necessitado de um laudo da professora Sônia, né? Vamos lá. Muito embora dispense apresentações, né? Acho que é de praxe a gente aqui fazer uma leitura breve do currículo das duas colegas que estão nos presenteando com a presença delas hoje. Temos a doutora Mariana Furtado de Mendonça, sócia de Montauri Pimenta Machado e Vieira de Mello, minha colega de banca, especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC do Rio de Janeiro e mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia do INPI. A nossa outra convidada, a professora doutora Sônia Maria Delbu. Ela é advogada, parecerista, semioticista e perita judicial, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, coordenadora da pós-graduação em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento, Mídia e Moda, da Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo, a qual eu cursei e super recomendo, é um curso espetacular. Membro do corpo de especialistas da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nome de Domínio e vinculado ao Centro de Soluções de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da ABTI. Com um currículo desse, eu não tenho nem dúvida do que espera por nós pela frente, né? Então, eu passo a palavra para vocês. Vamos direto ao assunto, né? Ninguém está aqui para me ouvir, mas sim para ouvir vocês. Você quer começar, Mari, fazendo uma breve apresentação? Depois a gente Eu, passa para... eu posso começar. Eu posso começar. Estou um pouco nervosa. Estar junto com a doutora Sônia aqui me deixa um pouco Sim. nervosa. Bem, boa tarde, Davi. Boa tarde, Sônia. Desculpa ter o atraso, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu quero agradecer o convite da Liga para participar dessa live de hoje, né? Um dia tão especial para a gente, o Dia do Advogado, como vocês já falaram aqui. Mas eu confesso que, apesar de ter ficado muito feliz em receber esse convite, eu também fiquei com medo, porque falar sobre semiótica ao lado da professora Sônia Delbu é, no mínimo, muita ousadia, né? No mínimo, realmente muita ousadia. Mas aí o Davi me tranquilizou, falou que era um bate-papo, então, enfim, eu estou aqui para levantar algumas questões para a doutora Sônia e aprender mais um pouco com ela, né? Bem, então, vamos começar a falar sobre semiótica, né? A semiótica, doutora Sônia, se eu estiver falando alguma besteira ou estiver Tá. falando algo errado, você me corrige, né? Pode complementar também, enfim. A semiótica, né, até onde eu entendo, ela se ocupa do estudo dos signos, né, dos sinais, que são basicamente todos os elementos que representam algum significado e algum sentido para nós, seres humanos, né? E esses significados, eles podem ser transmitidos através de linguagens verbais e não verbais, né? A comunicação, os signos e sinais. A semiótica, ela busca entender como o ser humano interpreta esses sinais e, consequentemente, a eles atribui um significado, né? Tanto é que a gente tem algumas culturas, né? Os sinais, o mesmo sinal tem significados diferentes se você mudar de região, se você mudar
de país, enfim. Então, isso realmente é algo muito, muito íntimo do ser humano, né? Os objetos de estudo da semiótica, eles são extremamente amplos, né, consistindo em qualquer tipo de signo social, e é por isso que a semiótica ela pode ser de grande ajuda para a análise de conflitos de propriedade intelectual, que é o foco principal aqui da nossa live de hoje, né? Então, doutora Sônia, você quer fazer algum complemento à minha explicação sobre semiótica? Fui aprovada? Eu acho que a sua explicação foi perfeita e é só ressaltar, né? É o estudo dos signos e signo é qualquer coisa que significa algo para alguém. Portanto, qualquer coisa pode ser considerado um signo, né? E nós estamos na propriedade intelectual, onde uma parte grande dos nossos estudos são os signos distintivos. E, portanto, eu demorei para perceber, eu entrei na semiótica sem a menor intenção de aplicá-la à propriedade intelectual, mas parece óbvio que tem tudo a ver, né? Um estudo de signos distintivos com a outra que estuda os signos em geral tem tudo a ver. Exatamente, né? Até na própria lei, no artigo 122 da lei 9.279 de 96, que é a lei da propriedade industrial, fala, né, que para o direito brasileiro, marca é um sinal, um signo, né, um sinal visualmente perceptível, né? Então, assim, quando se fala em análise semiótica e propriedade intelectual, para mim, o primeiro pensamento que passa na minha cabeça é a aplicação da semiótica em caso de marcas, né? Também, para mim, parece ser muito óbvio falar em análise semiótica nos casos de violação de trade dress, onde um concorrente ele não copia exatamente a marca ou o desenho industrial do outro, mas imita sutilmente uma série de características do produto ou até mesmo do modus operandi de um serviço, né, para se aproveitar, né? Enfim, para concorrer deslealmente. Então, assim, a semiótica, a minha pergunta, né? Para mim, o que passa na minha cabeça é a análise semiótica aplicada a marcas e a trade dress. A semiótica ela pode ser utilizada para as outras discussões de direito da propriedade intelectual. Caso ela se relacione, como ela pode contribuir com a análise dos casos? Bom, eu acho que assim, nesses pelo menos 13 anos que eu venho aplicando a semiótica à propriedade intelectual, eu acho que pelo menos 2/3 dos casos, até porque nós fomos procurados para isso, envolvia ou marcas mistas ou trade dress, tá? Porém, a gente trabalhou em inúmeros outros casos, eu acho que com exceção da patente, que é uma coisa muito técnica, eu não sei se a semiótica iria ajudar, eu como não entendo nada de patente, eu acho que não daria, né? Eu acho que na maioria dos casos é possível e a gente tem trabalhado em casos muito interessantes, inclusive num deles, que depois, se você quiser, eu conto um pouquinho, que envolvia um direito à imagem. Envolvia direito autoral, direito à imagem, e nós trabalhamos muito com a semiótica. E tem uma coisa que é muito importante, eu acho que tem que trabalhar também com marcas nominativas, porque, em primeiro lugar, existem várias teorias semióticas. Então, numa marca nominativa ou num caso de imitação ideológica, nós iríamos mais para a linguística, né? Então, Saussure, Humberto Eco, etc. As marcas figurativas ou mistas ou trade dress, a gente acaba aplicando muito o Peirce, né, porque ele dá mais abertura para trabalhar nos elementos, os signos visuais, né, os signos até táteis, então a gente tem uma abertura maior. E ainda nos ambientes tridimensionais, que acaba sendo uma situação de trade dress, nós já trabalhamos com restaurantes, com joalherias, com sorveterias, com várias coisas assim, a gente acaba usando uma outra teoria, que é o do Yuri Lott, que trabalha com o que ele chama de semiosfera. Né? É como se fosse, ele pega o conceito de biosfera e aplica a cultura. Então aí a gente trabalha com aquele entorno tridimensional. Então isso eu estou falando em semiótica, mas a gente sempre trabalha de uma forma interdisciplinar. Então, por exemplo, tem uma coincidência que eu tenho essa formação em Direito e em Propriedade Intelectual, que eu atuo há mais de 30 anos. O professor Byron, por outro lado, é uma pessoa ligada
a comunicação, a publicidade, a filosofia, a história, então, inclusive a psicanálise. Então, a gente acaba juntando essas áreas e trabalhando com uma forma bem interdisciplinar. Junta a história da cultura em algumas situações, a psicanálise em alguns casos que isso foi necessário, e várias outras questões. E sempre o nosso norte é a questão jurídica. Por isso que é muito bom, né, eu estar trabalhando com isso, conhecendo a questão jurídica, porque a gente precisa saber qual é o caso jurídico, o que eu vou ter que mostrar pela semiótica, dá certo ou não dá certo. Essa semana mesmo eu tive que recusar um caso, porque eu falei, esse não vai dar. Eu não concordo com a tese jurídica, a semiótica não vai fazer o efeito que ele quer, e eu acho que a gente tem que ter uma questão ética muito clara. Se eu não acredito naquilo, não vai dar. É verdade, não tem como, né? Você tem que ter realmente essa análise, e a questão ética, ela tem que ser, ela é muito importante, né? Mas você falou, quando você falou há um tempo que qualquer coisa, se você quiser, eu comento esse caso. Eu queria que você comentasse esse caso. Se você pudesse citar alguns casos práticos em que você aplicou a análise semiótica para ajudar na solução de casos de propriedade intelectual, eu gostaria de ouvir, sim, esse caso. Olha, eu devo ter uns 400 casos, mas eu vou contar alguns mais assim, típicos. Esse caso foi muito curioso, eu não vou dizer qual é a marca, não vou dizer o nome das pessoas, obviamente, mas foi uma coisa muito curiosa e muito interessante, porque uma marca de bebida resolveu fazer uma edição limitada daquela bebida, homenageando uma personalidade da história. Essa personalidade da história era ruivo e barbudo, tá? E aí eles falaram, por que a gente não coloca no rótulo uma figura para homenagear? Não vai ser ele, talvez as pessoas vão perceber por um detalhe ou outro, mas como se ele fosse uma versão hipster desse personagem. Então é um cara barbudo, mas ele usa aquele óculos do Ray-Ban que o hipster usa, né? E aí ele tem tatuado no peito, né, uma coroa, né, para mostrar que ele tinha, que ele era de uma família real, etc. Então foi uma coisa muito, ele tá meio de lado, tá de óculos escuros, você vê, é um desenho, uma ilustração. E aí apareceu uma pessoa que tinha um blog em que ele falava como ele cuidava da sua barba, era um barbudo, e falou, esse cara sou eu. Né? Entrou com uma ação por uso indevido de imagem. E a fotógrafa que tirou essa foto, né, depois a gente descobriu que era a namorada dele, falou assim, e esta foto é uma alteração, essa ilustração, na verdade, é uma alteração da minha foto. Então está violando meu direito autoral. Então foram duas ações, né, e o parecer acabou abrangendo tudo isso. Então aqui nós trabalhamos com várias questões diferentes, as questões semióticas, e neste caso a gente foi para um autor francês que trabalhou mais com essa questão, né, de fotos, de imagem, que é o Roland Barthes. E aí a gente também trabalhou com os conceitos de direitos autorais, de direito à imagem, todas as questões jurídicas que inclusive estavam na minha tese de doutorado, né, apesar de ter sido em semiótica. E aí a gente acabou trabalhando com todos aqueles signos. Então a gente foi separando todos os signos visuais e a gente acabou descobrindo que não era aquela foto e não era aquele homem, né? O nariz era outro, até o óculos era outro, o óculos lembrava o óculos do hipster, mas não era aquele modelo, que eu não me lembro o nome agora, mas era aquele modelo do Ray-Ban que você estava falando. Então a gente fez todo o trabalho, né, que misturou a semiótica, o direito, outros conceitos da cultura, e conseguimos demonstrar que não era, né? Eles sei que eles foram condenados até por litigância de má-fé. Isso foi um caso bem interessante. Nossa, realmente bem interessante. E de fato não era a pessoa, o cliente que fez a peça publicitária estava pensando numa outra pessoa. E uma coisa muito interessante é que nem sempre nós recebemos isso. O que nós tivemos neste caso é todo o processo de criação desse rótulo.
né, que envolvia esse barbudo. Então, nós vimos exatamente como foram os desenhos, como é que eles chegaram àquela arte final, os estudos. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a gente também trabalha com a historicidade daquela marca ou daquela. A gente precisa saber de onde aquilo veio, né, porque os signos estão muito ali também. E nem sempre a gente tem essas informações. Às vezes a gente fala, bom, mas tudo bem, como foi o processo de criação? Por que que escolheu o azul ou o verde? Por que que tem... E às vezes o pessoal não sabe, né? Isso acontece muito, é algo que se perde no tempo, quando é uma embalagem relativamente nova, às vezes se perde no tempo. Então foram duas ações, uma com base em direito de imagem e a outra com base na foto que depois vocês foram descobrir que foi a namorada do autor da ação com base em direito de imagem. Eram dois autores diferentes, eram duas ações diferentes, mas o parecer foi único, né? Serviu para os dois processos. Então, esse foi um caso completamente diferente, né, do que a gente costuma trabalhar, porque, como eu te falei, a primeira coisa que as pessoas pensam é numa marca mista ou num trade dress, né? Porém, ele serve para muitas outras coisas, inclusive eu te dei um extremo aqui, que era até um caso de uso de imagem. É verdade. Realmente, né? Como a semiótica ela está em praticamente tudo, né? O campo de estudo dela é bem amplo, a gente pode pensar, se a gente pensar fora da caixa, a gente pode aplicar a semiótica para outros casos, realmente. Mas teve um caso assim interessante que neste nós não chegamos a fazer previamente um estudo semiótico, mas eu fui chamada para ser assistente técnica de um caso que envolve trade dress de um artigo de moda. Eu me lembro que eu falei, eu vou ler essa petição inicial com todo cuidado, porque eu tendo a achar que é muito difícil existir trade dress sobre uma peça de moda. Eu acho que dificilmente um vestido tem um trade dress, uma camisola. Mas esse caso eu acho que eu posso falar, porque eu estive junto com o sócio do escritório e com a diretora da empresa no evento da ASP, que é o caso das bolsas Kipling. Eu acho que quando a gente pensa na marca Kipling, é um caso muito típico de que há um trade dress, sim. Né? Por quê? Porque aqueles vários signos visuais e táteis, inclusive, eles se repetem nas várias peças da marca. Então, eu nunca vi aquela bolsa na minha vida, é uma bolsa nova, mas eu olho e imediatamente eu falo, é Kipling. Né? E coincidentemente, neste caso, o perito, eu fui chamada para assistente técnica, e o perito fez mestrado em semiótica na PUC, na mesma época que eu estava fazendo meu doutorado. Nós até não nos conhecíamos, mas aí a gente conseguiu, além dos quesitos tradicionais, puxar bastante alguns quesitos para as questões semióticas, que ele interpretou muito bem, né? E foi um laudo muito bom e muito favorável ao cliente. É verdade, tem que agradecer, porque eu fui advogada nesse caso, né, Sônia? Sim. Então, você já falou sobre isso com o sócio do escritório do Edgar, com a Carla Leguia, que é advogada da empresa, agora comigo. E eu tenho só a te agradecer que esse laudo ficou muito bem feito. Aliás, todos os seus laudos, né? Realmente, você é uma craque. O ruim é quando a gente pega o laudo... Você também. Sua petição também estava maravilhosa. Obrigada. O que é tenebroso e assustador é quando a gente pega o laudo da Sônia no outro lado, né? Quando o cliente nos procura com réu e tem um laudo da Sônia do lado contrário, que a gente fala, puxa vida, o que a gente vai fazer agora? Porque está sempre muito bem embasado, né? Exatamente. Muito obrigada. Uma tática é consultar a Sônia antes da ação para a gente deixá-la impedida, sabe? Essa é uma tática boa. Mas... Olha, você não dê essa ideia, ainda mais publicamente. Tem algumas pessoas que eventualmente fazem isso, viu? Acho que sim. Pode ser. Mas, vou manter a Sônia em cota em todos os meus e-mails daqui para frente, então. Mas eu vou contar um caso diferente, porque esse foi um caso que no primeiro momento eu disse não. Falei, não, eu olhei as duas embalagens, eu falei, não, isso aqui é parecido demais, ele imitou, não tem jeito. Ele falou assim, você leria a minha defesa? Né? E aí foi uma coisa muito interessante, porque a gente sempre tem que lembrar no trade dress, e por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar com a semiótica junto com a propriedade intelectual, que é o norte, não basta
essa análise binária. Eu olhei essa embalagem, elas são parecidas, muito parecidas, e, portanto, tem uma violação de trade dress. Eu preciso olhar o mercado, né? E naquele caso, a gente tinha uma série de... Eu acabei mudando de ideia, aceitei, trabalhei no caso, porque ali tudo era bem... De primeiro lugar, você olhava, parecia, elas têm desde a mesma cor, a tampinha também é dourada, o negócio é vermelho, mas daí a gente foi olhar e descobriu, e nós fizemos um estudo bem interessante neste caso, eu até posso falar, o produto que é amaciante, né, que houve toda uma mudança nos últimos 11 anos nesse mundo dos amaciantes com a chegada de uma empresa estrangeira no Brasil. Então, antigamente, qual era o padrão de mercado? Eram azulzinho, amarelinho e cor-de-rosinha, né? Eram todos assim. Com a chegada de uma outra empresa no mercado, começaram a surgir as cores fortes, os perfumes mais fortes, né? Então, a gente fez todo o estudo do que a gente chama de universo de sentido dos amaciantes, primeiro, para ver como é que tinha sido essa evolução. E essa empresa que chegou nesse momento, e não era uma das duas que estavam brigando, ela trouxe várias embalagens, flores rosas e flores vermelhas e cor vermelha. E então, na verdade, aquela que estava se dizendo, eu que introduzi isso daqui, não tinha introduzido, né? E havia outras muito mais parecidas do que aquela que estava nos procurando. Então, esse nós fizemos um trabalho bem interessante, porque começou com isso que a gente chama de universo de sentido daquele produto, né, no mercado, e aí a gente foi trabalhar com o caso concreto. Então, foi um caso bem interessante, ainda não está julgado, né? Estamos aguardando ainda, mas foi um caso diferente que eu acabei mudando de ideia porque eu vi que, de fato, ele tinha razão. Você está pelo réu nessa, né? Nesse caso, eu estou pelo réu. Em vários casos, nós estamos pelo réu. Sim. A gente tem que concordar com a tese. No primeiro momento eu disse não. A hora que ele me convenceu que, de fato, a coisa não era como eu parecia na primeira impressão, aí nós trabalhamos no caso com muito afinco, com muito gosto. E eu estou torcendo para que o resultado seja bom. Legal. Bem, se ele convenceu a doutora Sônia, né, convencer o juiz vai ser moleza agora, então. Ah, não sei. Esse juiz não é fácil, não. Uma outra questão que sempre que se fala em semiótica eu penso é o caso do secondary meaning e da vulgarização das marcas, né? Porque, de acordo com o cenário que a marca está inserida e com o passar do tempo, o mercado que eu falo, os consumidores, né, pode modificar a percepção que ele tem sobre aquela determinada marca. Né? As marcas elas podem sofrer alterações na forma como são percebidas, dependendo do ambiente que elas estão inseridas. O secondary meaning, por exemplo, ele atribui a um signo comum uma distintividade suficiente para que aquele signo se torne uma marca. E o inverso também ocorre, né? As marcas elas podem se degenerar, se vulgarizar, se transformando em sinônimo do nome do produto, né? Diluir, né? A famosa diluição. A semiótica ela pode ajudar a analisar o contexto que o signo está inserido para confirmar a ocorrência de vulgarização ou atribuição do secondary meaning. Normalmente é utilizada a semiótica para analisar se determinada marca adquiriu secondary meaning ou não. Isso realmente é uma dúvida que eu tenho. Ela serve para isso ou não? Serve, como eu te falei, ela serve para quase tudo, só não usaria para patentes, tá? Mas de uma maneira geral, ela serve para quase tudo. Eu acho que nós tivemos um caso recente, uma situação em que é semelhante, é a situação da marca tridimensional. Né? Porque isso a gente trabalhou em várias situações. Às vezes a situação da marca tridimensional, ela não é distintiva no primeiro momento, mas passa a ser, não deixa de ser uma situação muito próxima, né, dessa do secondary meaning. E aqui a gente tem muita forma de trabalhar. Agora, a gente vai depender muito, né, da documentação que nós vamos receber. Nós temos que trabalhar com a historicidade dessa marca. Muitas vezes, num caso como este, ajuda uma pesquisa de mercado e a semiótica pode trabalhar em conjunto
com essa pesquisa de mercado. Então, tem várias formas. Sem dúvida, ela ajuda, mas precisa ver o que que nós vamos receber para trabalhar com isso, né? A gente não pode sair do nada, a gente precisa ter elementos para trabalhar com isso. E, via de regra, se ela adquirir o secondary meaning, a gente consegue mostrar nesse contexto. Normalmente, quando a marca ela realmente adquiriu o secondary meaning, não tem muita dúvida, né? E como você falou, tudo realmente... É que nem ação judicial. Tudo realmente depende das provas do arcabouço probatório, do conjunto probatório que você oferecer. Então, na análise semiótica, então, acontece a mesma coisa. E uma outra dúvida que eu tenho é como se faz, em linhas gerais, né, obviamente, é óbvio que cada caso é um caso, tudo depende. Mas como se faz, quando você pega um caso, né? Como se faz a análise semiótica nos casos de propriedade intelectual? Quais são os fatores que a gente deve se atentar? O que você olha primeiro? Existe, assim, um passo a passo, um checklist? Como é que é feito, assim, na prática? Quando você pega um caso, o que você olha primeiro? Também é outra curiosidade que eu tenho. Olha, nós trabalhamos em dupla, como você sabe, né? E o professor Sérgio Byron, para minha sorte, né? Ele tem um olhar completamente diferente do meu, né? Porque a minha formação inicial é jurídica, então meu olhar tende a ser inicialmente muito jurídico, embora eu tenha feito mestrado, doutorado nessa parte de comunicação, mas o meu olhar está muito mais próximo do jurídico do que o dele, né? E o dele é muito comunicacional e muito visual, né? Então, às vezes, a gente briga muito, discute muito para ver como é que a gente vai conduzir aquele caso. E muitas vezes a gente vai ter que olhar, né, quais são. Vamos supor que seja uma situação de trade dress e de embalagem. Então, a gente vai ter que olhar. Muitas vezes é importante ter a embalagem mesmo, né? Às vezes uma foto perfeita, mas aí às vezes o tamanho é diferente, a foto, a cor não está exatamente essa. Então a gente tem que ver exatamente os produtos. E muitas vezes acontece, a gente vê uma semelhança, mas não sabe muito bem onde é que ela está, né? E teve um caso muito interessante, que foi uma reunião com um cliente. E ele ficou assim tão surpreso, porque o que o professor Byron fez ali? Ele falou, o fundo é igual, né? Tem tanta coisa escrita que a gente não está vendo, né? Ele acabou apagando o escrito, né? E a gente viu que o fundo era igualzinho, né? Embora a marca fosse outra, eventualmente algumas informações estivessem diferentes, a pessoa fez de uma forma que dava exatamente aquela sensação. Então a gente vai ter que analisar os signos verbais, os signos visuais, né? Eventualmente um signo sonoro, né, se for uma marca nominativa, se houver uma imitação fonética, e o conjunto. E a outra coisa que é fundamental quando a gente estiver falando, por exemplo, de trade dress. Eu tenho que ver os principais concorrentes, pelo menos. Né? Isso aqui, porque aí o que vai acontecer? O confronto com os concorrentes. E a gente vai ver, não há um padrão de mercado, né? Eventualmente você pega uma situação de molho de tomate, que são todos vermelhos, todos têm o tomate, eventualmente todos têm o manjericão ou outro ingrediente ali, né? Então isso não daria para você brigar tanto. Agora, então a gente vai colocar aqueles dois produtos no meio dos outros. A gente vai ver que eles são parecidos entre si e são muito diferentes dos demais. Então aí a gente vê que a semelhança não decorre de um padrão de mercado, né? Porque isso também é algo que a gente tem que olhar sempre aquela decisão do STJ, né, que vai mostrar. Você tem que, não basta a comparação binária, a gente tem que olhar também diante dos concorrentes. O conjunto, né? A gente o Trade Dress no caso do Trade Dress, né, ele realmente é um instituto que decorre do direito à concorrência, então faz todo sentido você olhar também como é o mercado, como os concorrentes atuam. E através da sua atividade como assistente técnica e como perita de alguns casos, né, qual a sua percepção quanto à receptividade dos tribunais brasileiros em relação à análise semiótica, né?
os juízes eles têm aceitado essa contribuição da semiótica para os casos de propriedade intelectual. Os peritos eles têm utilizado, quando você não é a perita, né? Eles têm utilizado a semiótica para ajudar, para contribuir com as soluções dos casos de PI, ou fica de uma forma secundária? Qual é a sua percepção em relação à importância e à aceitação da análise semiótica para toda a máquina do judiciário brasileiro? O que a gente tem notado, e isso tem sido muito legal, né, porque a gente trabalha muito, muitas vezes se traduz essas questões semióticas em imagens, né? E então, muitas vezes, o tribunal reconhece ali. A gente teve um caso que foi de um champanhe muito importante, cujo rótulo tem uma cor muito especial, né? Você chega num supermercado procurando, você já vê de longe aquela, porque tem uma cor que chama muito atenção. E o juiz, naquele caso, ele não deu a tutela antecipada, por ser uma questão de cor e tudo mais. E aí nós fizemos antes de ir para o agravo, nós fizemos uma análise semiótica e a gente analisou todos os elementos, inclusive, daquela garrafa. E quando a gente pensa numa garrafa de champanhe ou de espumante, em termos de design, A doutora Sônia o meu Android queria atualizar agora. Acontece. Ele podia ter feito isso antes ou depois, mas ele queria fazer agora. Eu tive que dizer para ele que não. Então, nesse caso, a gente pegou, né, até todos os elementos daquela garrafa, o pescoço da garrafa, porque o caso do espumante, para manter o gás, ele tem que ter aquele formato. Então, o formato não era o problema. Por outro lado, em termos de rótulos de decoração e tudo mais, a diversidade é muito grande. E nós vimos que todos os elementos, não é só aquela cor que chamava atenção, mas todos os elementos estavam exatamente no mesmo lugar, da mesma forma. E nós usamos um recurso que na semiótica se chama de primeira idade. O que é a primeira idade? É aquele primeiro contato que o consumidor tem com o produto. O consumidor, estou dizendo, né? Que a pessoa tem com aquele produto, com aquele signo, né? E é mais emocional, não é aquilo que você vai pegar, olhar, examinar. Né? Determinados produtos, quando você vai comprar, você vai ter que examinar com muito cuidado, ou produtos mais caros, ou produtos que você não está acostumado a comprar. Mas quando você vai fazer, eventualmente, uma compra de impulso, uma compra de supermercado, né? Você vai comprar amido de milho. Todo mundo compra aquela amarelinha, né? Então a gente vai comprar maisena. Ninguém para pensar, ninguém para pensar que ler a marca maisena ali, né? Se tiver escrito outra coisa, a gente só vai perceber quando chegar em casa, né? Porque é algo muito, muito evidente, muito claro, e é um consumo de impulso. Tem tantas coisas para comprar, eu não vou parar para ler a embalagem da maisena que eu já conheço há décadas, né? E neste caso, apesar de ser um produto do luxo, né, ele era um produto que você de longe distinguia. E nós fizemos o recurso visual de dar um blur. Nós embaçamos e mostramos que não só a cor era a mesma, mas todos os elementos estavam exatamente do mesmo jeitinho. Então, ainda que o consumidor, quando chegasse no caixa, provavelmente iria perceber que estava muito barato, ou se ele estivesse fazendo uma compra muito grande, talvez nem percebesse, né? Porque às vezes está fazendo uma compra grande, você não vai perceber que aquele produto saiu mais barato ou saiu mais caro. Né? E foi muito interessante que o tribunal, inclusive, na decisão que acabou dando a tutela, ele citou o caso, ele citou exatamente essa imagem embaçada e como ele se convenceu. Né? A gente teve um outro caso de motos que você conhece, né? Chineses que imitam, né, o trade dress e eventualmente até o desenho industrial de motos importantes e conhecidas, e nesse caso a gente conseguiu fazer até uma sobreposição, né? Além de fazer o embaçado, uma sobreposição, né, que deu super certo, porque eram pouquíssimos elementos que saíam, né? A gente fez de duas cores diferentes.
e a cor daquela que estava imitando praticamente não aparecia, né? Os dois estavam sobrepostos totalmente, porque foi quase que, não foi uma imitação, foi quase uma cópia, né? Uma reprodução mesmo nesse caso. A análise semiótica, ela traz para o juiz uma percepção que ele próprio tem como consumidor, né? Quando você faz quando você embaça a imagem, você faz um blur, né? Ele quando recebe esse material, ele pensa logo que é na visão periférica dele, né? Então, eu acredito que realmente a aceitação da semiótica, a tendência é crescer cada vez mais dentro do tribunal, porque você consegue ilustrar e explicar para o julgador de uma forma muito didática, né, com imagens, o que acontece com ele enquanto consumidor. Né? Não sei se você concorda com essa minha... Deixa eu só fazer uma ressalva, porque assim, o blur, né, esse embaçado, funciona muito bem em alguns casos, né, quando aqueles signos visuais e cromáticos estão nos mesmos lugares. Às vezes, esse não é o melhor recurso, né, porque às vezes existe uma cor ali no meio que, se você der um blur, ela vai atrapalhar tudo. Então, muitas vezes o cliente fala, mas você não vai colocar né, o blur? Eu falei, não, neste caso não é um bom recurso. A gente tem outros recursos, tem outras formas de mostrar, mas essa funciona em alguns casos. Eu já vi em algumas petições, o advogado falava, vou usar o blur também, né? Usa, mas aí você vai ver, não deu certo, né? É Porque verdade. Ou os seja, signos... mais uma dica, se você pegar um laudo da doutora Sônia e não tiver um blur e você tiver na parte contrária, use o blur, porque vai dar certo para você. Olha aí. Aí foi sacanagem. Não, mas aí, se nós estamos fazendo, é porque nós estamos convencidos. A gente vai usar uma outra técnica para mostrar, né? Eu acho que essa forma, né, que isso é muito do professor Baile, porque eu sou péssima nessa parte de imagens, de muitas vezes, além de a gente explicar a questão por escrito, trazer essa tradução em imagens, é uma coisa que ajuda muito, né? Às vezes o juiz está já cansado de ler tanta coisa ali, de repente ele olha uma imagem, chama atenção e ele entende o que a gente tentou falar em páginas e páginas. Exatamente. Tanto é que agora está começando a se popularizar o legal design, né? Então, realmente você se comunicar através de imagens talvez é mais didático, até mais palatável, né, para o interlocutor, para quem está, para o leitor, no caso, né? E eu tenho uma última dúvida, assim, uma última curiosidade, na verdade. Qual a orientação você daria a um advogado que queira utilizar a semiótica em casos de propriedade intelectual, né? Como utilizar, como conduzir o caso para que haja essa discussão, né? E o que deve ser feito ao lançar essa argumentação nos casos, né? E quais as armadilhas, né? Uma armadilha que você... quais as armadilhas que a gente não deve cair, né? Uma que você já adiantou é o blur, né? O blur realmente, como você falou, nem em todos os casos funciona. Qual seria a sua orientação em relação a isso? A usar a semiótica nos casos de propriedade intelectual? Bom, eu acho que o ideal, né, se o advogado não tiver estudado a semiótica, ele consultar alguém que conheça a área, né? Mas, assim, se ele for consultar alguém que não tenha a formação em propriedade intelectual, ele tem que explicar tudo muito bem. Porque o que eu já vi muitas vezes, aí às vezes, em vez de ajudar, atrapalha, a pessoa que pode entender muito de semiótica, mas não tem nenhuma noção de propriedade intelectual. Então, às vezes, a coisa não funciona exatamente como deveria, né? E aí eu acho que, consultando alguém para ver se a semiótica se aplica àquele caso. Isso é muito importante, né? É verdade. Porque às vezes... Isso acontece também em patentes, sabe? Quando a gente está advogando para patentes e a gente vai consultar um assistente técnico que conhece muito da tecnologia, mas não entende de patentes, também é bem complicado. Por isso, Sônia, que você realmente é uma profissional muito diferenciada para nós que militamos em propriedade intelectual. E eu, sempre que eu posso te contratar, eu indico para o cliente, porque realmente você é muito diferenciada.
Eu fico muito feliz. Eu tive uns casos interessantíssimos com você, inclusive um que envolvia direitos autorais. É verdade, é verdade. Sônia, Oi. tem uma aplicação que eu acho muito bacana e que inclusive já acompanhei alguns casos onde foi aplicado, que é para estabelecimento. Eu queria Uhum. que você pudesse falar, contasse algum desses casos, onde trade dress de loja que copia loja, muitas vezes a marca, a gente se atém muito à questão da semelhança das marcas, né? Mas o Uhum. infrator, ele não tem limite, ele busca se aproximar, tirar proveito de tudo que ele pode. Uhum. E alguns casos que eu vi que você atuou, onde a semelhança se dava em relação às lojas. Como que o laudo de semiótica poderia ser usado, se é que ele poderia ser utilizado? Nós usamos para vários casos. Eu acho que o mais antigo foi um caso muito interessante, porque até mesmo os jornalistas se enganaram. Era um restaurante, se eu falar qual é a nacionalidade, um restaurante de uma certa nacionalidade, vou dizer qual é, que estava se instalando numa cidade do interior de São Paulo. Né? E tem vários restaurantes dessa nacionalidade, mas tem um muito conhecido que tem muitas casas de rua e outros em shopping, né? E até a imprensa falou: olha, vai abrir o restaurante X aqui na nossa cidade. Né? E não era o tal do restaurante X, mas foi uma coisa muito interessante porque eles começaram a imitar desde o aspecto arquitetônico, a parte externa, né, da casa era muito parecida. Quem frequenta em shopping não conhece, mas de qualquer forma, aquela parte externa. Depois eles foram para as cores, né? Ele tinha umas cores, desde a decoração, toda a arquitetura de interiores também, até algumas fotos do cardápio eram iguais. Né? A Nossa. iluminação, ele realmente conseguiu. Teve uma foto que nós pegamos, e até assim, a forma de servir era do mesmo jeito. Então, assim, a gente misturou algumas fotos e nem nós mesmos sabíamos. E aí, como eu até mencionei no início, aí a gente usa, em termos de semiótica, um outro autor, que é o Yuri Lotman, que ele trabalha com esse conceito de semiosfera, né? Que ele pegou o que seria a biosfera, né? O conceito de biosfera, e transformou nessa semiótica da cultura. Então, esse é bem mais recente, acho que ele é da década de 1970, mais ou menos. Então, a gente trabalha com o tridimensional usando mais essa teoria. E tem dado bastante certo também, porque a gente vê que é muito comum, né? Agora, aí a gente depende de uma série de questões, né? Por exemplo, tem que tirar as fotos de uma forma muito correta, porque o tridimensional tem essa dificuldade, né? O juiz não consegue ver o tridimensional a menos que se junte um filminho. Então, na hora de fotografar para mostrar que este ambiente é que nem aquele, tem que ser feito com muito cuidado, porque às vezes um ângulo errado já não dá certo, né? Ah, imagino. E aquela questão que já foi discutida aí de não se tratar de um padrão de mercado, né? A gente não pode falar do Uhum. trade dress num restaurante italiano usando vermelho e verde, por exemplo, né? Sim, realmente. Mas Esse é esse um era bem cuidado. diferenciado e o outro conseguiu, ele exagerou, né? Ele podia ter Uhum. feito uma coisa um pouquinho só parecida, mas ele fez completamente parecida. Muito, Legal. muito. E outra dúvida que me ocorre é qual seria a aplicabilidade disso, por exemplo, para essas novas questões tecnológicas, né? Vamos supor, seria possível fazer um laudo semiótico para demonstrar a semelhança de um aplicativo com o de um concorrente que está sendo usurpado, ou, por exemplo, de um website? Alguém copia um website, usa um nome de domínio totalmente diferente, mas que Uhum. se destina a uma atividade concorrente e usa um layout muito parecido. Eu ia, Uhum. eu ia fazer exatamente essa pergunta. Poxa, Não, desculpa, não, mas é Mari. interessante como a gente está sintonizado, porque há um tempo atrás eu escrevi um artigo sobre trade dress de website.
Então, eu vou fazer exatamente essa pergunta. Vamos ver o que a Sônia vai responder. Eu acho que, sem dúvida alguma, o website me parece mais claro, o aplicativo. Eu precisaria muito da ajuda do professor Byron, inclusive, porque ele mexe muito com essa parte tecnológica e eu sou péssima em tecnologia. Estava morrendo de medo de não dar nada certo hoje, felizmente deu, né? Mas, assim, o website, sem dúvida, ele é muito claro, e o aplicativo também. Agora, eu acho que a gente já fez alguma coisa mais tecnológica, né? A gente vai ter que estudar. Eu acho que quando a gente pensa no website, são muito aqueles signos visuais, né? As formas de interatividade, tudo isso. E o aplicativo também, né? Vai depender do tipo de aplicativo, mas com certeza a gente vai conseguir aplicar. Não fizemos ainda para nenhum aplicativo, mas vai ser um belo desafio. Pode mandar que a gente vai fazer com o maior gosto. Me ocorreu até para jogos de esportes, né? Jogos de videogame, etc., que é algo que tem entrado cada vez mais na discussão da propriedade intelectual, né? Sem E dúvida. cenários tridimensionais, né? Como a gente estava falando dos estabelecimentos, tem uma aplicabilidade que, em tese, pelo menos, é enorme. Não, e os jogos de videogame têm muitas questões, né? Não só de propriedade intelectual, como direitos da personalidade, né? A gente tem muita coisa, e é por isso que é muito legal a gente fazer esse estudo multidisciplinar, que vai trabalhando com várias áreas e vai juntando tudo, e acabou vai sendo muito legal. Legal. E o videogame é uma. A gente até pode depois sugerir aqui para a Liga uma live sobre games, porque o videogame ele tem vários enfoques, né? Você tem o enfoque do jogador, do gamer que faz o streaming, você tem um enfoque dos direitos de quem programa o jogo, de quem lança o jogo, de quem faz a parceria, de quem faz o patrocínio. Se for um jogo de esportes, tem o time que joga, enfim, é bem interessante. É um desafio. Tem as questões de 3D, tem toda a imersão, tem muita coisa. E tem aquela coisa de que você às vezes vai usar um artista, né? Sim. Ou vai usar um atleta, né? O FIFA Soccer, por exemplo, usa a imagem de todos dos atletas das seleções, enfim, dos times. Então é bem interessante, um desafio que a propriedade intelectual vai ter que enfrentar aí nos próximos anos. E a semiótica também, provavelmente, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. A Soraya está dando um spoiler aqui que vai ter uma live com o Luiz Felipe Balieiro, que inclusive manja tudo desse assunto. Teve um curso recente de esportes patrocinado pela ASPI, que ele conduziu um dos painéis de forma espetacular. Então, já deixem anotado aí que vai ser uma live imperdível. Muito legal. Já tem data? Ainda não, em setembro. Então, ótimo. Imperdível. E do outro lado, um empresário da área de games que acho que também tem muita propriedade, né? Ninguém melhor que o titular ali, ou quem reúne esses direitos para explorar a área para falar, né? Exatamente. Muito bom. Davi, tem alguma outra pergunta? Eu vi que tem uma pergunta do Luiz Edgar, Montauri Pimenta. Ele pergunta aqui se a Sônia percebeu um incremento na utilização desses laudos de semiótica depois da decisão do STJ. Se fez alguma diferença a decisão do STJ. E agora? Olha, por incrível que pareça, né, a gente sentiu um aumento muito grande de trabalho com a pandemia. Tá? Eu acho que já estava aquecido, né, depois do STJ. Eu acho que o uso da semiótica em perícia, em assistente técnica, aumentou muito depois disso, ou muitas vezes a gente começou a usar em outros momentos. Normalmente era com a inicial ou com a contestação, se tivesse pelo réu. Né? O que muitas vezes eu senti, até porque o que a gente tem visto hoje é que alguns peritos são da área de marketing, mas não tem muita formação em propriedade intelectual, embora a ASP tenha dado um treinamento, acho que recentemente, me parece. O fato é que acaba um parecer semiótico estando antes, né, nesse momento da perícia, acaba sendo muito bom, porque é um elemento a mais para o perito que não tem tanta formação em propriedade intelectual, é um elemento a mais para ele compreender a questão. Então, eu acho que aumentou, sim. Aumentou mais ainda na pandemia, tá? Mas, de fato, já tinha aumentado depois da decisão do STJ. Tá bom. Deixa eu ver se tem mais
Mais alguma pergunta? Davi, não sei se você anotou, mas eu não estou vendo. Não identifiquei mais A nenhuma Soraya falou que pergunta. a live de games vai ser dia 8 de setembro. Além do empresário de games e o Luiz Felipe Balieiro, vai ter também a Isabela Pimentel. A Isabela Pimentel é da OMP e ela está fazendo, acho que ela está fazendo mestrado e ela está estudando bastante essa parte de games. Nossa, vai ser uma live muito boa. Se eu Uma não baita me live. engano, ela está fazendo mestrado e a dissertação dela vai ser sobre games. Então, vai dia 8 de setembro. Eu já estou aqui fazendo a propaganda da live do dia 8 de setembro. Muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês deixam gravadas essas lives ou não? Ela fica gravada no perfil da Liga. Certo. Não, porque, por exemplo, às vezes no dia a gente não consegue assistir, vai assistir depois. Isso é legal. Isso acontece muito. Vale a pena visitar o perfil, um repositório de vários temas muito interessantes. Já me serviu várias vezes como consulta, inclusive. Isso é muito bom. Para tirar dúvida. E às vezes, assim, eu aproveito quando eu estou almoçando, eu assisto. Às vezes no horário ao vivo eu não estou podendo, né? Tem muita coisa que acontece em horário de aula da ESA, mas isso é muito legal. Davi, tem uma pergunta aqui, eu não estou conseguindo ler. Como contornar? Nossa colega. Como Sim. contornar a falta de especialização dos peritos nas ações de infração? E como o laudo semiótico pode contornar isso? O que nós temos feito, né? Ele realmente não conhece a propriedade intelectual. Muitas vezes, quando a gente vai fazer os quesitos, algumas perguntas a gente tem que provocá-lo para que ele vá atrás, né? Como, por exemplo, a gente dá uma definição de trade dress e pergunta se ele concorda com aquilo. E aí, principalmente quando tem um parecer semiótico lá dentro, a gente joga algumas perguntas para esse parecer. Então, muitas vezes ele vai chegar à conclusão certa, mesmo sem ter muitos conceitos de propriedade intelectual. Então, a gente tem feito isso bastante. Quando tem o parecer semiótico, fica muito mais fácil, porque a gente não só faz o questionamento, como remete à página dos autos em que está aquele ponto no parecer semiótico. Então, às vezes, ele não entende tanto da questão jurídica, mas ele vai olhar, né, o que está explicado na semiótica, muitas vezes está demonstrado com imagens e com exemplos, e vai ficar mais fácil dele entender e chegar a uma conclusão a nosso favor. Eu acho muito legal isso, porque uma questão que geralmente tem muita resistência por conta dos peritos é a resposta de quesitos que eles indicam como sendo de natureza jurídica, né? Sim. E o laudo semiótico, eu acho que ele faz uma integração muito boa das duas questões. Por isso, contar com o laudo semiótico faz com que a gente possa conduzir a perícia. Muitas vezes a gente tem um perito que ali não é exatamente aquela especialidade que nós esperávamos que fosse abordar a questão. Mas tendo um laudo semiótico, a gente tem um material não jurídico muito bom para conduzir a perícia. Por isso sim, isso ajuda, de excelente fato. ter. E antigamente os juízes nomeavam advogados. Depois daquela decisão do STJ, eu, por exemplo, eu sou nomeada para casos que envolvem direitos autorais, outras coisas. Mas nas varas especializadas, eu nunca fui nomeada, porque eles não querem advogados. Apesar de eu ter essa outra habilidade que seria muito útil, né? Que é a semiótica, por ser advogado, eu não tenho sido chamada, não. Poxa, Então acaba atuando como assistente técnica, na vantagem da assistente técnica, e pode bater, mas não apanha. Não sabem o que estão perdendo, sinceramente. Legal. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu... Tá. Não, a última realmente foi da Ana. Tá. Bem, Davi. Poxa, muito legal. Queria mais uma vez aqui, se vocês não tiverem mais nenhuma consideração para ser feita, podemos dar por encerrada essa apresentação? Acho que sim, agradeço muito o convite, muito feliz de estar com vocês no Dia do Advogado. Né? Eu acho que eu somei ao meu trabalho de advogada essa outra habilidade, esse outro estudo que eu fiz, e por incrível que pareça, eu morria de medo de entrar na semiótica, porque eu falei, mas eu vou me afastar do direito, e aconteceu exatamente o contrário. Eu acho que hoje eu estudo muito mais a propriedade intelectual e me aprofundo muito mais unindo essas duas coisas. Perfeito. Eu também queria... Muito obrigada, Sônia. Muito obrigada, Davi. Queria agradecer o convite da Liga. Foi ótimo. Aprendi muito.
com vocês. Sempre que vocês precisarem, estou à disposição. E eu acompanho, sigo a Liga e, né, recomendo a todos que também façam o mesmo. Muito obrigada. Eu agradeço, boa noite. eu agradeço vocês e estendo esse agradecimento também à Soraya, que é quem conduz esse trabalho espetacular da Liga. É carregar um piano, literalmente, e que ela tem feito com muita habilidade. Ela não só carrega o piano, como toca o piano, limpa o piano, é incrível. Parabéns. Agradeço as duas aí por nos dar a honra de participar aqui e estamos prontos para as próximas. Então, tá ok. Muito obrigada e boa noite a todos. Igualmente. Tchau, Sônia. Tchau, Mário. Até mais. Tchau, tchau. Até.